Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e no vídeo de hoje eu quero muito comentar com vocês a nova polêmica envolvendo o Enem 2020, realizado em 2021, que é a questão que compara os salários do atleta Neymar com o salário da atleta Marta. Você fez o Enem, você acompanhou essa polêmica, fique comigo e vamos discutir ela um pouquinho melhor. O Enem é uma das maiores provas de seleção e de ingresso no ensino superior do mundo, afinal de contas, o Brasil é um dos países mais populosos. E a elaboração de uma prova como o Enem para milhões de estudantes, obviamente envolve uma estrutura gigantesca, com professores, com técnicos, com gráficas, questões de distribuição, e é óbvio, é razoável você imaginar que em um determinado momento ou outro possa acontecer alguns erros. E o Enem já teve alguns desses erros. Por exemplo, teve um ano que a prova foi roubada durante a impressão numa gráfica. Não era um erro de quem organizou a prova, mas obviamente era um erro do serviço terceirizado e obviamente custou muito dinheiro para os cofres. E obviamente custou muito dinheiro para a União. Outro ano, 2019, nós também tivemos um erro bastante grave. Foram umas provas corrigidas de maneira errada, com nota errada. O erro foi corrigido, obviamente, mas gerou também um desgaste muito grande. E nesse Enem de 2020/2021, nós tivemos também um outro erro, que foi referência aos alunos que não puderam acessar o local da prova por questão da sala estarem cheios. Obviamente, durante uma pandemia, isso exigiria uma logística diferente, mais salas, com maior distanciamento social. Isso não aconteceu, muitos alunos ficaram do lado de fora, apesar da abstenção recorde. Essa deveria ser a grande polêmica do Enem 2021, contudo, o que chamou a atenção foi a questão de igualdade de gênero, de igualdade salarial entre homens e mulheres, citando o atleta Neymar e a atleta Marta. É curioso que tem uma galera que parece que sempre se fala entre igualdade de gênero, esse pessoal fica muito revoltado. Eu queria entender um pouquinho melhor por que isso acontece. Mas vamos lá, gente. Todos os anos tiveram questões que levantaram polêmicas no Enem. Uma das mais tradicionais dela foi a questão que citava a Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Os conservadores ficaram revoltados com essa questão, acusando que nós tínhamos aí uma doutrinação comunista, uma ideologia de gênero velada através da prova do Enem. 2019 e 2020, essas questões desenvolvendo polêmicas sobre as questões do Enem, elas ficaram em segundo plano. Afinal de contas, aquela galera que criticava o Enem agora se tornou governo. Nesse caso, não vão mais criticar tanto a prova. Até 2020, até essa questão envolvendo a Marta e o Neymar. Vamos lá. E o que diz essa questão? Vou deixar aqui na tela para vocês acompanhem comigo. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos na disputa, femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge o seu ápice. Neymar e Marta são os dois exponentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, ele conquistou o 3º lugar na última votação para o melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade em que, vejam só a estratégia aqui dos elaboradores da questão, trazem para o debate a diferença salarial entre Marta e Neymar, trazem para o debate a ideia de como o futebol é muito desigual e outros esportes como o tênis têm relações de igualdade mais estabelecidas entre os atletas homens e as atletas mulheres, e linka essa questão com questões culturais e sociais, ou seja, ela não está aqui necessariamente para debater igualdade de gênero, mas está para debater a formação cultural e social de um país. E nesse sentido, as habilidades, as capacidades que o candidato deveria ter para responder essa questão de maneira adequada, era a primeira delas, interpretação de texto. Interpretando um pouquinho bem o texto, você mata a questão, e a outra era o conhecimento sobre a formação cultural do país. Portanto, é uma questão que envolve habilidades atreladas ao componente curricular Sociologia e ao componente curricular História. Vamos às alternativas. Alternativa A.
apresenta proximidades com o tênis, no qual tange as relações de gênero entre homens e mulheres. Não, o texto fala justamente o contrário, como o futebol está distante do tênis nessa relação de gênero. Alternativa B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Vamos ler essa questão com atenção. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Perfeito, gente, é isso. O que essa questão mostra? Que existe um traço cultural no Brasil que tem a ver com a nossa história, com a formação da nossa cultura, que estabeleceu relações entre profissões que eram mais masculinas e profissões que são ou eram consideradas mais femininas. E o futebol se construiu no imaginário popular brasileiro como sendo um esporte masculino. A gente consegue imaginar isso, é muito simples, as histórias de quando um casal vai ter um filho, nasceu menino, compra uma bola, nasceu menina, compra uma boneca. Nas escolas, nas aulas de educação física, os meninos vão jogar futebol, as meninas vão fazer outras coisas. É óbvio que isso é uma questão histórica, cultural no nosso país e que também tem mudado nos últimos anos, e aí a gente poderia considerar a Marta, essas meninas da seleção de vôlei, inclusive os clubes que estão investindo no futebol feminino como heróis, por estarem promovendo uma transformação no futebol feminino no Brasil. Mas obviamente a relação entre o masculino e o feminino ainda é muito desigual. Portanto, eu não vejo ela como uma questão polêmica, acho até que é uma questão ok, bem bacana no sentido de explorar isso, embora acredito que ela poderia ser mais explorada no sentido de trazer o futebol como pano de fundo, trazer o Neymar e a Marta como ponto de fundo, mas estender esse debate a outras tantas profissões onde a desigualdade salarial entre homens e mulheres é muito grande. Mas essa questão que eles quiseram, né, os elaboradores, ficar mais no plano cultural, na dimensão cultural, talvez justamente para não transformar isso numa questão muito polêmica. Não foi o que aconteceu, acabou se tornando uma questão polêmica, ao ponto do nosso querido presidente dizer que essa é uma questão tola, uma questão idiota, porque numa análise simplicista você vai olhar para essa questão e ver apenas uma questão economicista, supostamente liberal de mercado. Por exemplo, o futebol masculino atrai mais público, por atrair mais público gera mais renda, e por gerar mais renda remunera melhor os atletas. Uma análise de mercado seria isso, mas no final das contas a gente sabe que isso não é uma questão apenas de mercado, mas é também uma questão de histórica, de construção de relações culturais e sociais que poderiam ser expandidas para outras tantas áreas onde homens e mulheres têm salários tão diferentes. Muito bem, se você chegou até aqui, eu quero muito saber o que você achou dessa questão. Você concorda com que ela seja polêmica? Ou você acha que não tem nada de polêmico por trás disso? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e, é claro, me siga também nas outras redes sociais. No mais, forte abraço a todos e valeu!